Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números complexos, tá, pessoal? Beleza? Pessoal, o conjunto dos números complexos, ele é representado por esse símbolo aqui, né, o C, tá, pessoal? Esse C, e a gente faz um cortezinho aqui nele, tá? Então este é o símbolo que representa o conjunto dos números complexos, tá, pessoal? Pessoal, para quem faz aí o primeiro ano, segundo ano do ensino médio, tá? Até o terceiro ano do ensino médio mesmo, que não chegou aí ao final do curso, provavelmente vocês ainda não conhecem esses números, tá, pessoal? Ok? Esse conjunto, tá, pessoal, ele é estudado mais detalhadamente apenas lá no terceiro ano do ensino médio, tá, ok? Geralmente é dado lá no final do terceiro ano do ensino médio, tá, ok? Mas aqui, tá, pessoal, só para exemplificar, só para que vocês entenderem que existe esse conjunto de números, tá, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Pessoal, os números complexos tratam do cálculo da raiz quadrada de um número negativo, tá, pessoal, ok? Operação impossível no campo dos reais, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando nós deparamos com essa situação aqui, raiz quadrada de menos 4, nós dizemos o seguinte, que não existe, tá, pessoal, essa operação no conjunto dos números reais, tá? Essa operação no conjunto dos reais não existe, tá, pessoal? Então, raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais é impossível de ser calculado. Mas isso aqui, pessoal, é perfeitamente possível dentro do conjunto dos números complexos, tá, pessoal? E aí a raiz quadrada do menos 4, tá, pessoal, vai ser o 2i. A raiz quadrada, por exemplo, do menos 16, pessoal, vai ser o 4i. E a raiz quadrada do menos 25, tá, pessoal, vai ser o 5i. Pessoal, esse i é o que nós chamamos de unidade imaginária, tudo bem, pessoal? Galera, para que vocês entendam melhor isso aqui, tá? Como é que essa ideia ela foi pensada, né? Como é que surgiu isso, tá? Na verdade, pessoal, olha só, a pessoa que desenvolveu essa ideia, ela pensou o seguinte, olha, bom, a raiz quadrada de menos 4 realmente não dá para calcular, mas eu sei que a raiz quadrada de 4 pode ser escrita assim, ó, 4 vezes o menos 1, concordam? Que é uma estratégia boa para pensar no menos 4? Sim. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1, correto? Bom, a raiz quadrada de 4 agora dá para calcular. A raiz quadrada de 4 é o 2. E aqui ficou vezes o menos 1. Com preguiça da gente escrever aqui o que esse raiz quadrada de menos 1, tá, pessoal? Então, 2i, certo, pessoal? Ou seja, para não escrever raiz quadrada de menos 1 toda vez, a gente coloca o i. Então, o que a gente já sabe aqui, pessoal? Que o i vai sempre estar representando a raiz quadrada do menos 1. Então, de certa forma, pessoal, quando eu faço o cálculo de raiz quadrada de menos 25, que eu digo para vocês deu 5i, na verdade, pessoal, vocês têm que entender que é 5 vezes a raiz quadrada do menos 1, correto? E tem toda uma teoria por trás disso aqui, tá? Que vai ser vista lá no terceiro ano do ensino médio, para quem for fazer esse cálculo, ou lá na faculdade, né, para quem for ver variáveis complexas, certo? E vai estudar mais detalhadamente, tá, pessoal, sobre esse conjunto numérico, ok? Tá bom, pessoal? Bom, galera, e o que é o conjunto dos números complexos? O conjunto dos números complexos, então, pessoal, é o seguinte. Ele engloba todos os outros conjuntos, ou seja, os naturais, os inteiros, os racionais e os reais estão todos contidos no conjunto dos números complexos, tá, pessoal? E o conjunto dos números irracionais também, né, pessoal, estão contidos dentro dos reais e, obviamente, eles estão contidos também dentro dos complexos, beleza, pessoal? Então, quando eu digo assim, número complexo, eu estou falando de todos os números que nós já conhecemos, mais esta categoria aqui de números, tá, pessoal? Que vocês vão conhecer lá no terceiro ano do ensino médio. Beleza, pessoal? Então, essa ideia é só para que vocês saibam, né? Então, assim que quando você se deparar ali, olha, com a raiz quadrada, né, do menos 64, não existe nos reais, beleza? Tá, pessoal, isso não existe nos reais. Mas existe uma outra teoria, tá, pessoal? Então, existe dentro do conjunto dos complexos. Existe dentro de uma outra teoria, tá? E aí vocês vão aprender a desenvolver isso quando estiver estudando números complexos. Beleza?